Olá pessoal, estamos juntos dessa vez. Vamos conversar sobre dois temas importantes na história da eletricidade, que é a carga elétrica e força elétrica, ok? Este vídeo vai conversar nós vamos conversar neste vídeo sobre essas duas coisas. Primeira coisa, o que é carga elétrica? Bom, a carga elétrica é uma propriedade física que os corpos adquirem, e para que ele adquira esta propriedade física, o corpo precisa perder elétrons ou ganhar elétrons, ok? Então, vou repetir, o corpo precisa perder elétrons ou ganhar elétrons. Isso quando isso acontece com o corpo, a gente costuma dizer que o corpo encontra-se eletrizado ou tem uma certa quantidade de carga elétrica. E isso aí obviamente tem um determinado valor. Vejam, a quantidade de carga elétrica que um corpo vai adquirir é igual ao número de elétrons que ele ganhou ou que ele perdeu, vezes a carga elétrica, que equivale a um único elétron ou um único próton. E o valor dessa carga elétrica de um elétron ou de um próton é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a carga elétrica de um único elétron, e coulombs é a unidade de carga elétrica. Perfeito? A experiência mostra que se você, por exemplo, pegar um pedacinho de papel, deixar ele em cima de uma mesa, certo? Aqui eu tenho pedacinhos de papel, e eu pego uma canetinha aqui, eu esfrego a caneta na camisa. Digamos que a caneta ela vai ficar positivamente eletrizada, ou seja, ela vai ficar com mais prótons que elétrons, ela vai perder elétrons. A experiência mostra que esse papelzinho consegue ser atraído pela caneta, ou seja, a caneta puxa o papelzinho. Isso não é efeito de mágica nem nada, isso indica simplesmente que a caneta encontra-se eletrizada. Perfeito? Eletrizada. Quando um corpo está eletrizado, a gente consegue ver que ele consegue atrair ou repelir alguns materiais. Perfeito? Beleza? Maravilha. A ideia da eletrização é esta, ok? O corpo perde elétrons ou ganha elétrons. Ele tem excesso de elétrons ou excesso de prótons, para que a gente diga que ele tenha uma certa quantidade de carga. Só que para isso, para a gente perceber isso, a gente precisa obedecer a determinados princípios. Por exemplo, se eu tenho um corpo que tem excesso de prótons próximo de outro corpo que também tem excesso de prótons, ou seja, eu tenho dois corpos eletrizados positivamente, a experiência mostra que esses dois corpos vão se repelir por ter cargas elétricas de mesmo sinal. Perceba que não é carga elétrica igual, é carga elétrica de mesmo sinal. Mas se eu tiver um corpo que tenha carga positiva, ou seja, falta de elétrons, e um corpo que tenha carga negativa, excesso de elétrons, a experiência mostra que esses dois corpos vão sofrer uma atração entre si. Perfeito? Esse é o princípio, é um dos princípios da eletrostática que a gente precisa sempre obedecer. Cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais contrários se atraem. O outro princípio é que a quantidade de carga que a gente tem antes, ela é igual a quantidade de carga que a gente tem depois. Isso a gente determina, a gente percebe pelo princípio da conservação da carga elétrica.
eu tenho, por exemplo, dois corpos. Eu tenho aqui um corpinho que eu vou chamar de A e outro corpinho que eu vou chamar de B. De alguma forma, esses dois corpinhos eles vão trocar carga elétrica. Vamos supor que B envie elétrons para o corpinho A, envie uma determinada quantidade de elétrons. Quando essa interação terminar, o corpinho A e o corpinho B vão ter cargas elétricas distintas. Distintas, eu digo, diferente do que ele tinha no início. O corpinho A e o corpinho B vão ter cargas diferentes aqui. Porém, a quantidade de carga elétrica que eu tinha aqui deve ser igual à quantidade de carga elétrica que a gente vai ter aqui, porque a carga elétrica se conserva, ok? A gente analiticamente vê isso através dessa expressão, que a quantidade de carga que eu tenho antes é igual à quantidade de carga que a gente tem depois, ok? Deixa eu apagar isso aqui mais uma vez, para a gente conversar agora sobre como é que os corpos se eletrizam. Ou basicamente a gente vai falar sobre as formas de eletrização. Perfeito? A primeira forma de eletrização que a gente pode destacar é a eletrização por atrito. Quando eu esfrego, por exemplo, a caneta no tecido, a gente está atritando a caneta e o tecido, de modo que a caneta e o tecido vão adquirir carga elétrica. Na eletrização por atrito, o que é que acontece? Vou usar o mesmo exemplo. Aqui eu tenho aqui um pedacinho de tecido, um pedacinho de pano, um pedacinho de lã, por exemplo, e aqui nós temos uma caneta. Vamos supor que o tecido, que a caneta fornece elétrons para o tecido. Fornece uma certa quantidade de elétrons para o tecido. Se a caneta está perdendo elétrons, quer dizer que no final das contas ela vai ficar positiva. Se ela perdeu elétrons, ela vai ficar positiva, vai ficar com mais prótons que elétrons. E o tecido vai ficar negativa, que vai ficar com mais elétrons do que prótons. De modo que o tecido vai adquirir uma quantidade de carga menos que, e a caneta vai adquirir uma quantidade de carga que eu vou dizer que é mais que. Onde a quantidade de carga que a caneta adquire e que o tecido adquire é a mesma, porém com sinais trocados. O número de elétrons que a caneta fornece é igual ao número de elétrons que o tecido absorve. Perfeito? Alguns detalhes que nós precisamos ficar atentos à eletrização por atrito. Por exemplo, ela só vai acontecer com materiais diferentes. Ou seja, nunca você vai poder atritar plástico com plástico, tecido com tecido, mineral com mineral, ou ferro com ferro. Você nunca vai poder atritar materiais iguais, somente materiais diferentes. Se você atritar materiais iguais, elas não vão se eletrizar. A outra forma é o que a gente conversou da quantidade de carga, que é a mesma, porém vai ter sinais contrários. Perfeito? Maravilha. Outra forma de eletrização, não menos importante, é a eletrização por contato. Perfeito? Digamos que a gente tenha dois condutores, ok? Nós temos dois condutores. Aqui eu tenho uma esfera condutora que está eletrizada positivamente, e aqui eu tenho uma esfera condutora neutra. Não importa o material, vamos supor que o material aqui seja igual, seja tudo ouro, tudo prata, algum condutor. Quando essas duas esferas entrarem em contato, a esfera positiva tem mais prótons do que elétrons e a esfera negativa está descarregada. De modo que, para que essas duas esferas tenham um certo equilíbrio nas suas cargas totais, a esfera que está neutra vai fornecer elétrons para a esfera que está positiva. De modo que, no final das contas, as duas vão ficar eletrizadas positivamente.
as duas vão ficar eletrizadas positivamente. E neste caso a gente não consegue garantir que a quantidade de carga 1, aqui que eu vou chamar dessa esfera 1, seja igual à quantidade de carga 2. A gente só garante isso se os dois corpos forem idênticos. Perfeito? Se por acaso, deixa eu me escrever aqui desse lado de azul. Se por acaso a gente colocar em contato uma esfera negativa com uma esfera neutra, desta vez a esfera negativa que vai fornecer elétrons. E no final das contas as duas vão ficar negativamente eletrizadas. Então na eletrização por contato a gente pode dizer que os dois corpos vão ficar com cargas de mesmo sinal. Ou seja, no final eles vão se repelir. Porém, você não garante que os dois vão adquirir a mesma quantidade de carga. Ok? Atentos a isso. Você só garante isso se os dois corpos forem idênticos. Ok? Deixe-me apagar mais uma vez essa imagem para a gente conversar sobre a eletrização por indução. Desta vez. Ok? Eletrização por indução. Digamos que, para entender a indução, eu vou tentar fazer uma figurinha mais simples do que a maioria dos livros colocam, ok? Digamos que aqui eu tenho um condutor. Um condutor não, pode ser um isolante também, que esteja carregado positivamente. E aqui nós temos um condutor neutro, ok? Ele está inicialmente neutro. Aí o que acontece? O condutor ele se caracteriza por ter elétrons livres na sua superfície, não é isso? Tem elétrons livres na sua superfície. Se esse objeto está carregado positivamente, a tendência é que ele repila os elétrons livres desse condutor, de modo que eles vão se acumular aqui no lado direito. Se vai ter um acúmulo de carga negativa desse lado, neste outro lado vai ter um acúmulo de carga. Opa! Me enganei, calma. Na verdade não é isso que acontece. Esse condutor vai na verdade atrair os elétrons livres, na verdade, porque segundo o princípio da eletrostática, cargas de sinais diferentes se atraem, é isso mesmo. Vai atrair os elétrons livres, acho que você já estava percebendo esse erro. Vão atrair os elétrons livres. E nesse outro lado vai ter um acúmulo de carga positiva. Perfeito? Vai ter um acúmulo de carga positiva. Se eu manter esse material eletrizado próximo a esse condutor, ele está aqui positivo, e o condutor está aqui com um acúmulo de carga negativa desse lado, ele vai ter um acúmulo de carga negativa desse lado, e por algum acaso eu ligo esse condutor à terra. Quando eu ligar esse condutor à terra, a Terra vai enviar elétrons para o condutor, de modo a deixar esse lado aqui direito descarregado. Se eu tiro a ligação com a Terra e deixo ainda próximo esse condutor aqui, esse objeto eletrizado, eu sei que neste lado vai ficar apenas com cargas negativas, eletrizado negativamente. Perfeito? O nome é indução porque eu não vou tocar o material carregado com o objeto que está descarregado. Na verdade, eu vou fazer com que os elétrons livres se afastem, não estejam distribuídos igualmente no condutor. O que acontece é que eles acumulam de um determinado lado, no outro lado há um acúmulo de carga contrária, que eu descarrego essa carga contrária aqui, ligando o condutor à terra. Perfeito? Algo que eu quero que vocês observem e lembrem na eletrização por indução. O indutor pode ser condutor ou isolante, perfeito? O indutor é esse primeiro material aqui que estava carregado, ok? Eu vou circular o indutor aqui. Esse é o indutor. Esse aqui, o que está sendo carregado, é o induzido, perfeito? E a gente vai dizer que
o induzido fica com carga de sinal contrário ao do indutor. Perfeito? Lembrem-se sempre disso. Essas são as três formas da gente conseguir deixar um corpo carregado. As três formas da gente carregar o corpo. Leia atentamente o livro para poder absorver isso com mais tranquilidade, ok? Isso aqui a gente está só dando uma pinceladazinha. Agora vamos encerrar o vídeo falando um pouquinho sobre a força elétrica, que a gente determina pela lei de Coulomb, que foi o pesquisador que determinou essa lei, ok? Como é que interagem esses dois corpos carregados. A gente viu, por exemplo, que se eu tenho um corpo carregado positivamente e um corpo carregado negativamente, esses dois corpos vão sofrer uma atração de natureza elétrica, né? Vai sofrer uma atração de natureza elétrica. E se esses corpos estão se atraindo, quer dizer que um está sofrendo uma força por conta da presença do outro. Na verdade, vão sofrer uma força por conta da presença do outro, e essa força tem natureza elétrica. A gente tem aqui uma distância entre os dois objetos, os dois corpos que estão carregados, uma distância que eu vou chamar de D. E esse corpo aqui vai ter uma quantidade de carga que eu vou chamar de QA ou Q1. E esse corpo aqui vai ter uma quantidade de carga que eu vou chamar de QB ou Q2. Perfeito? De modo que claramente a gente consegue perceber que essa força ela é proporcional ao produto das cargas. O que isso quer dizer? Quanto maior for a quantidade de carga, maior é a força. E essa força também ela é inversamente proporcional à distância. O que isso quer dizer? Quando eu aumento a distância, a força diminui. Só que Coulomb percebeu que, na verdade, essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. De modo que, se eu dobrar a distância, a força vai diminuir 4 vezes. Se eu triplicar a distância, a força diminui 9 vezes. E assim sucessivamente. E mais, outra coisa que depende. A força depende do ambiente. O que isso quer dizer? Se eu tiver no espaço sideral, a força vai ter um valor, mas se eu colocar essas duas cargas na água, a força vai ter um valor diferente. Se eu botar essas duas cargas na água salgada, vai ter um valor diferente. Se eu botar essas duas cargas na glicerina, vai ter um valor diferente também. Então, depende do ambiente. E para representar o ambiente, a gente representa isso por uma constante que a gente chama de K, constante eletrostática. De modo que, no final das contas, o valor da força vai ser a constante eletrostática, que depende do ambiente, vezes o produto das cargas em módulo, ou seja, o sinal da carga só vai interessar para eu saber se as cargas se atraem ou se repelem. Quando eu for calcular o valor da força, não importa o sinal da carga, sobre a distância ao quadrado. Isso aqui é a famosa lei de Coulomb, a lei da força elétrica. É a expressão que diz pra gente qual é a força entre duas cargas, estejam elas se atraindo ou se repelindo. Perfeito? Já estamos a mais ou menos 20 minutos de vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ajudado, e qualquer coisa estamos aqui para ajudar. Um grande abraço, pessoal, e até lá.